Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Um excelente sábado, início de final de semana para todos nós. Desejo que todos nós tenhamos um excelente dia com a paz de Jesus. Meus queridos amigos e amigas, hoje estamos aqui dando sequência à nossa reflexão de ontem, que se encontra lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que ontem refletimos o item 9, que é o item inicial dessa passagem, e hoje aqui daremos sequência ao item 10 dela, que é a passagem O Argueiro e a Trave no Olho. E lendo aqui a passagem do Evangelho, nós percebemos que ela abre campo para a gente tocar num assunto muito importante, que é o assunto da importância de nos conhecer, de saber quem estamos, como estamos e o que está habitando no nosso coração. Queridos amigos e amigas, todos nós é de suma importância que busquemos o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não é algo que a gente adquire e pronto, acabou. Me conheci e agora não preciso mais demandar tempo, não preciso mais me esforçar para me conhecer, porque eu já me conheço. Não, autoconhecimento é algo que a gente vai levar por toda a nossa existência eterna do espírito. A gente não se conhece apenas uma vez. A gente precisa dedicar tempo a nos conhecer todos os dias, a cada minuto da nossa vida, porque somos seres que vamos evoluindo, vamos nos transformando. Às vezes uma forma de pensar que a gente tinha ontem, hoje a gente não tem mais. Às vezes um desejo que a gente nutria há anos e anos, hoje a gente já se transformou, esse desejo já não faz mais parte da nossa vida. Nós vamos progredindo, vamos pensando de formas diferentes a partir das experiências da vida, a gente vai tendo novos desejos. Então, somos seres que vão se transformando e por conta disso, temos que ir nos conhecendo. Autoconhecimento é algo que anda juntinho com a nossa evolução. A gente vai sempre precisar se dedicar a olhar para o nosso interior, porque sempre tem algo para a gente se corrigir, sempre tem algo para a gente se transformar e sempre tem algo que a gente tem que buscar aurir de benéfico e desenvolver no nosso coração. E queridos amigos e amigas, tem um sentimento que ele nos trava essa questão do autoconhecimento, de nos conhecer. É o orgulho. O orgulho é um dos principais chagas, um dos principais sentimentos que nos travam, que bloqueia a nossa visão nesse processo de autoconhecimento, porque o orgulho nos faz crer algo que não somos. O orgulho nos faz sentir em um pedestal ilusório que nós não alcançamos ainda. Nos faz crer que temos uma autoridade moral que ainda não possuímos. Então vejamos como que essa chaga, digamos assim, nos faz ter uma ótica, uma visão diferente de quem estamos. E isso bloqueia a gente saber quem somos verdadeiramente. Isso nos trava o nosso progresso. Porque se não soubermos quem somos verdadeiramente, o que habita verdadeiramente no nosso coração, a gente não vai saber o que corrigir, não vai saber o que transformar. Por isso que todos os dias a gente tem que tentar combater esse olhar orgulhoso que nós temos de nós mesmos, de achar que a gente está sempre certo, que a nossa opinião tem que ser sempre a certa que vai ser escolhida, de achar que as nossas decisões são as únicas que têm que ser respeitadas, que o nosso modo de pensar é o absoluto. A gente tem que trabalhar para que isso não ocorra, para que esses tipos de comportamentos e pensamentos que nascem do orgulho não esteja presente na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de agir, que isso nos limita a nos conhecer. Queridos amigos e amigas, realmente, o orgulho, ele cega o nosso olhar. E além dele cegar o nosso olhar, a gente começa a crer, como eu disse, que somos sempre os certos, que não temos imperfeições, que não erramos, que não falhamos. E por conta disso, a gente tira o holofote do nosso coração, das nossas imperfeições, e lança ele lá para o próximo, muitas vezes, para os erros, para as imperfeições do outro. Ou seja, queremos tirar o foco de nós e colocamos o foco no outro.
no que o outro está fazendo, no que o outro deixou de fazer, ao invés de dedicarmos tempo a nós, dedicarmos tempo ao nosso autoconhecimento, a gente perde minutos preciosos da nossa vida olhando o que o outro está fazendo, o que ele não fez, julgando, criticando. A gente faz isso sem perceber na nossa vida. Perdemos minutos valiosos. Só que a gente se esquece de uma coisa preciosa, que apontar o erro do outro, focar no erro do próximo, na falha dele, na imperfeição, não nos isenta das nossas imperfeições. Tirar o foco das nossas fraquezas e lançar o foco na fraqueza do próximo não significa que não somos imperfeitos. As nossas imperfeições continuam aqui. As nossas fraquezas continuam sendo nutridas. Então vamos pensar, vale muito mais a gente dedicar tempo em trabalhar as nossas fraquezas, em buscar o progresso, em buscar evoluir, em buscar nos conhecer, do que perder minutos valiosos da nossa reencarnação por algo que não vai nos levar a lugar nenhum, que é a questão de julgar o próximo, que é a questão de criticar, gerar uma fofoca maldosa quanto ao outro. Por isso, o nosso evangelho de hoje, ele traz um exercício, eu digo que é um exercício para todos nós fazermos em nossa vida, para a gente ver como que estamos, para a gente se conhecer um pouquinho mais e ver o que está habitando no nosso coração, porque como dissemos, precisamos saber o que habita no nosso coração, precisamos nos conhecer, porque só sabendo quem somos, como estamos, nós saberemos o que temos que transformar e o que temos que nos aperfeiçoar para progredir. Então, olha só, eu vou até ler essa frase, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é nos dito assim, ó: para se julgar, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa e se perguntando: que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Então, olha só esse exercício, vamos colocar aqui, que o próprio Evangelho nos inspira a fazer para a gente começar a se conhecer um pouco mais. Vamos imaginar que a gente se transporta para fora de nós. E a gente começa a observar de fora a forma que a gente fala, a nossa conduta, as nossas ideias, os pensamentos, o desejo, a forma como a gente trata o próximo. A gente começa a observar tudo isso e se pergunta: o que eu pensaria se eu visse alguém agindo dessa forma? Esse exemplo, esse exercício do Evangelho segundo o Espiritismo me lembrou muito, eu digo que é uma lei do Cristo, que é aquela: faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Então a gente se olha de fora e pensa: o que eu pensaria se eu visse alguém agindo como eu estou agindo? O que eu pensaria se eu visse alguém tratando alguém como eu estou tratando? Aí a gente começa a já ter uma percepção um pouquinho mais verdadeira de quem somos, porque como dissemos, o orgulho, ele cega as nossas vistas. A gente se crê perfeito, a gente se crê certo de tudo, e ele não nos deixa ver quem realmente somos, como estamos e o quanto ainda precisamos progredir. Então, quando a gente se transporta imaginativamente aqui para fora de nós e observamos e pensamos: o que eu pensaria de alguém agindo como eu estou agindo, fazendo o que eu estou fazendo, falando o que eu estou falando, o que eu pensaria dessa pessoa? E aí a gente já começa a ter um olhar um pouquinho mais realista de como estamos. E hoje eu vou convidar a todos para a gente ir um pouquinho mais além. Porque tem uma pergunta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 919. Gente, essa pergunta é uma pergunta para a gente levar para a nossa vida. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a seguinte pergunta lá na questão 919. Qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha a dúvida do Kardec, ele está dizendo assim, olha, perguntando para os bons espíritos, qual que é o meio mais prático, mais eficaz para a gente progredir nessa vida? O que eu posso fazer aqui e agora para eu evoluir, para eu progredir? E os espíritos, olha que pergunta preciosa para a gente. E os espíritos vão responder o seguinte, olha, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo.
Então vejamos só que começamos a nossa reflexão aqui. Os espíritos vão dizer a Kardec, vão dizer a todos nós, se desejamos progredir, se desejamos evoluir, tem algo que podemos fazer aqui e agora. Tem algo que todos nós podemos fazer, que é nos conhecer. O autoconhecimento, ver quem somos, como estamos. Só que tem uma questão. Kardec sabia que a gente, todos nós, ainda temos orgulho e egoísmo. E a gente distorce um pouquinho a visão de quem somos. A gente, como diz, sempre se crê certo de tudo, que a nossa opinião é sempre a correta, que a nossa ideia tem que ser sempre a escolhida, que a nossa forma de pensar é absoluta e verdadeira. Kardec sabia que a gente ainda tinha essas imperfeições, essas distorções da forma de ver quem realmente estamos. E por conta disso, ele não se contenta só com essa pergunta. Ele vai e faz mais uma, dizendo assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Kardec sabia, como dissemos, da nossa dificuldade da gente se conhecer, porque muitas vezes o orgulho e o egoísmo distorcem a visão de quem somos, das nossas ações, das nossas falas. Acreditamos que estamos sempre certos e nem sempre estamos. E nem sempre a nossa escolha foi a mais saudável, a nossa forma de tratar o outro foi a mais benéfica. Então Kardec, sabendo disso, ele pergunta e diz assim: qual que é o meio, então, da gente se conhecer? Como que a gente se conhece? E nessa questão, gente, eu vou convidar todos a lerem a questão 919. Tem 919 e 919A, lá do Livro dos Espíritos. Convido a todos a lerem na íntegra essa resposta. Mas eu vou resumir ela aqui com as minhas palavras para todos nós. Quem vai responder essa questão 919A de Kardec é Santo Agostinho. E ele vai trazer para a gente um conhecimento precioso, que todos nós podemos fazer aqui e agora. A gente pode começar a fazer isso hoje. Santo Agostinho diz assim, que quando ele estava reencarnado aqui na Terra, que ele fazia algo todos os dias. Ele meditava alguns minutos sobre o seu dia. Antes de dormir, ao se deitar, ele repassava todo o dia dele. Começava lá do começo, o que ele falou, com quem que ele se encontrou, o que ele fez, a pergunta que ele destinou a alguém, a escolha que ele teve durante o dia dele. Ele repassa o dia inteirinho dele. E após repassar o dia inteirinho dele, ele começa a perceber quais foram as falas que não foram proveitosas, quais foram as escolhas que às vezes machucou alguém, qual foi às vezes uma pergunta que ele realizou que teve uma intenção às vezes ali camuflada. Então ele vai nos dizer assim, se todos nós pararmos um minutinho do nosso dia, vamos colocar aí antes de dormir, um minutinho, e a gente repassar o nosso dia inteirinho, a gente já é um passo que a gente dá para se conhecer, porque começamos a perceber quais foram os pensamentos que nortearam o nosso dia, quais foram os desejos que nos inspiraram naquela manhã, quais foram as nossas escolhas, o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer, quais foram as nossas atitudes, quais foram as nossas condutas, a gente destinou o nosso tempo a quê? A gente deixou de destinar o nosso tempo a algo que era proveitoso para o nosso espírito? Será que a gente focou só em coisas materiais? Então a gente começa a se conhecer. Gente, olha que espetacular, eu digo assim, esse exercício, isso que Santo Agostinho diz pra gente fazer, é algo que todos nós podemos, somos capazes de realizar, não leva muito tempo, é uma coisa de minutos do nosso dia pra gente começar a se conhecer. E Santo Agostinho diz assim, olha, e tudo que se viu que não foi proveitoso, que não foi benéfico, no outro dia se levanta e faz diferente. No outro dia você aprende, porque a gente vai ter percebido que aquela atitude que a gente teve não foi uma atitude boa. Então amanhã a gente faz diferente, a gente vai ter aprendido, olha, aquele dia que eu agi daquela forma não foi proveitosa, então agora eu faço diferente. Nós precisamos fazer isso, porque não somos máquinas. A gente não tem que agir sem pensar, a gente não tem que agir na impulsividade instintivamente. Nós temos que pensar um pouquinho, ter mais serenidade, ter mais paciência antes de agir, meditar um pouquinho mais,
antes de falar algo, e a gente só consegue fazer isso nos conhecendo. Por isso, se desejamos progredir, se desejamos evoluir, se desejamos seguir no caminho do Cristo, é de suma importância que nós nos conheçamos, que nós olhemos para o nosso interior, a fim de nos aperfeiçoar, a fim de ter coragem da gente olhar o que está de ruim habitando aqui ainda e transformar isso em uma potencialidade no bem. Hoje e sempre, busquemos todos os dias o autoconhecimento. Dediquemos tempo a nós, porque, gente, uma das maiores obras que a gente pode realizar aqui na Terra é a obra da nossa vida. Quando a gente se dedica a cuidar de nós, do nosso espírito, a nos transformar no caminho do bem, estamos cooperando para a obra de Deus. Uma das maiores obras que a gente realiza é a obra do nosso espírito, é a obra interior, de nos aperfeiçoar, de buscar as virtudes cristãs, de nos tornarmos almas melhores. Dessa forma, a gente soma com a humanidade, a gente auxilia o nosso próximo, a gente coopera com Deus. Dediquemos tempo a nós. Precisamos olhar para o nosso interior e nos conhecer, com o propósito de nos transformar, de nos reeducar e de sempre estar dispostos a aprender. Meus queridos amigos e amigas, hoje eu vou encerrar a nossa reflexão deste sábado, uma reflexão muito proveitosa e uma reflexão, gente, para a gente colocar em prática hoje. Convido a todos, assim como eu também vou buscar fazer isso, olhar um pouquinho mais o que eu pensaria se eu visse alguém agindo como eu ajo, pensar um pouquinho mais como foi o nosso dia. Precisamos fazer essas reflexões um pouco mais ativas, um pouco mais pontuais para a gente buscar progredir. Desejo a todos um excelente dia. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Gostaria só de, antes de encerrar, pontuar mais uma coisinha aqui. Como eu disse, convido a todos a leitura completa das questões 919 lá do Livro dos Espíritos. Lembrando que eu resumi aqui com as minhas palavras. Gente, é uma resposta longa, uma resposta profunda e de extrema importância para todos nós. Por isso eu estendo o convite a todos irem lá no Livro dos Espíritos, lerem essa resposta, porque eu tenho certeza que ela vai auxiliar a todos os corações que estão aqui hoje, nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquem em paz, que Jesus se faça presente na nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja.